Olá! Reduzir o preço da passagem do transporte público é possível? O senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, acredita que sim e vai conversar com a gente a respeito. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, é um prazer mais uma vez estar aqui nesse programa dinâmico, mas que tem um conteúdo que esclarece a população. Muito obrigada, senador. Senador, o senhor apresentou um requerimento para a realização de uma audiência pública que vai debater a viabilidade de redução de tarifas de transporte coletivo, é isso? É verdade. O que a gente observa? A gente observa que nos grandes municípios, nas grandes cidades, o transporte público, ele tem perdido o seu espaço para o transporte individual. Então começa a aparecer patinete, mototáxi, bicicleta, a pessoa anda mais, tudo para evitar andar de ônibus. E a gente também tem um dado que demonstra que 55% da população brasileira necessita e precisa usar o ônibus para o seu ir e vir, o seu deslocamento. Ano após ano, a gente observa também que há um aumento da tarifa do transporte público. E a qualidade do serviço tem melhorado ou tem diminuído? A percepção que a gente tem em praticamente todos os lugares é que a qualidade do serviço tem piorado, tem diminuído. Então, temos que buscar alguma alternativa para poder atender essa grande parte da população brasileira no sentido de baratear o custo da passagem e, consequentemente, melhorar o nível do transporte das pessoas que precisam andar no ônibus, no transporte coletivo. Senador, quais são as distorções que o senhor identifica no sistema de transporte público no país hoje? Bom, primeiro que quem tem o poder discricionário de assinar o aumento da passagem, ano após ano, é o chefe do executivo municipal, ou seja, o prefeito. E está sempre ladeado de um grande... No caso do ônibus, né? No caso do ônibus. E está sempre ladeado, rodeado de uma interrogação. Porque ninguém acredita na planilha, todo mundo acha que aquela planilha é uma caixa preta, existe uma necessidade de dar uma transparência maior. Essa planilha é composta pelo preço do óleo diesel, pelo preço do pneu, da borracha, pelo preço do chassi, pelo preço do investimento que se faz nos trabalhadores do transporte. Enfim, são uma série de aferições que praticamente sempre o prefeito não tem como checar se aquilo ali está sendo apresentado de forma correta. Uma auditoria? Não E aí vem aquela equação pronta, dando um percentual que deva incidir em cima da passagem de 10%, 15%, o prefeito tem que aplicar a lei. O que ocorre? Normalmente ocorre insatisfações, ocorrem movimentações, ocorrem situações que podem levar até a conflitos dentro das grandes cidades. E essa sempre foi uma demanda dos grandes municípios. Eu, quando era prefeito, na Frente Nacional de Prefeitos, esse assunto foi debatido, para a gente buscar uma alternativa para, envolvendo Estado, município, União, a própria iniciativa privada, de cada um ceder um pouco, para a gente poder encaminhar a redução do custo da tarifa do transporte público. Senador, para tentar explicar para o telespectador, qual seria o papel do governo federal, do estadual e do municipal na garantia do serviço de transporte coletivo? Bom, porque se todo mundo vai ter que ceder um pouco, qual é o papel de cada um para a gente entender no que cada um deles vai ceder? O óleo diesel, ele tem o imposto do ICMS. Pode, assim como fizeram... E fica na esfera do Estado. Assim como fizeram para atrair os voos domésticos, determinadas capitais baixaram o ICMS do querosene, do avião, pode-se pensar em fazer no óleo diesel do transporte público. O governo federal pode criar um fundo, esse fundo
subsidiar o investimento para poder diminuir percentual da tarifa, a iniciativa privada, em comum acordo com o governo federal e com o governo estadual e municipal, baratear também através dos impostos que incidem em cada ente aquilo que é empregado para fazer o ônibus rodar, para fazer o ônibus andar, daí a necessidade da audiência pública. Porque nós vamos pôr todos esses agentes dentro de uma sala e vamos falar o seguinte: vocês têm uma meta e uma missão, diminuir o preço da passagem. O que cada um pode fazer? E aí nós vamos tentar chegar nessa equação, porque lá atrás isso foi desenhado e só não foi implementado porque o governo federal, na época, tinha um projeto estratégico de ação de governo que passou na frente desse aí, que foi o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Eu me lembro bem, numa audiência que a gente teve com o ex-presidente Lula, que era o presidente na época, junto com a Frente Nacional de Prefeitos, ele chamou os auxiliares deles e eles falaram assim: não, vamos lançar o PAC primeiro, porque esse é um projeto que tem uma magnitude muito grande e ele pode vir a causar uma sombra no nosso projeto estratégico, que era o PAC. Então, existe já um projeto, senador, para redução de tarifas? De que agentes a gente está falando quando você diz isso? Existe. De quem é esse projeto? Esse é um projeto que foi desenhado pela Frente Nacional de Prefeitos, pela Confederação Nacional de Transporte, através do Núcleo de Transporte Público, que é uma entidade nacional que congrega 111 cidades que têm o transporte urbano através do ônibus. Que são as cidades com mais de 120 com maior mil número de habitantes, né? Então, que corresponde a quase 60% da população brasileira. Então, eu entendo que é uma audiência pública rica, que vai dar subsídios para a gente poder tentar achar uma solução de baratear o custo da passagem. Num cenário de crise fiscal, fica muito difícil imaginar tanto o governo federal quanto o governo estadual abrindo mão dos seus impostos para viabilizar. Mas é um projeto que pode também trazer benefícios até do ponto de vista fiscal, né? Como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo, vamos dizer, ninguém gosta de dar renúncia fiscal. Quem está no executivo não pode nem ouvir falar nisso. Eu sei porque eu já estive no executivo. Mas o que eu quero te dizer? Há uma expectativa de, aprovada a reforma da Previdência, nós vivermos um outro momento na economia. E esse outro momento vai permitir que em determinadas situações você possa fazer renúncias. Então eu quero aproveitar esse instante para a gente poder mexer exatamente com essa questão. O projeto, então... Já existe. Ele já existe e vai ser apresentado... Vai ser apresentado nessa audiência pública. Semana que vem ela vai ser debatida na Comissão de Infraestrutura. E espero que ela seja aprovada e já saia com a data marcada. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, sobre um projeto para reduzir o preço da passagem do ônibus. Se você quiser rever essa entrevista ou assistir a outros programas da TV Senado, vai no nosso site, é senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 2211, a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.